O texto começa assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, e o joio também apareceu, os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? Versículo 28, um inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e o amarrem-nos em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém? Feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Pai, a tua palavra é fiel e poderosa, e nós estamos diante da tua presença e da tua palavra, Senhor, e nós queremos dar a liberdade ao teu Espírito a falar aos nossos corações essa noite, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Deus, não permita que o inimigo venha levar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Deus. Ó Deus, a palavra que o Senhor tem para nós essa noite, não permita que nada venha roubar, Deus, nos tirar, Deus, do foco daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós queremos abrir nosso coração, a nossa mente, Senhor. Nós queremos, ó Pai, aqui ser um canal, Deus, de bênçãos, ó Deus, e que o Senhor venha realizar a obra que o Senhor tem para nós aqui essa noite. Quantos creem, digam amém. Amém, glória a Jesus. E com o passar do tempo, né, com a maturidade, a gente vai entendendo e aprendendo que as melhores coisas da vida, ela acontece para nós quando, com o passar do tempo, com a paciência, né? As melhores coisas das nossas vidas, tudo que acontece em nossas vidas de melhor, ela vem depois que você exercita uma paciência, de um tempo de espera para aquilo que o Senhor tem para entregar para nós. E quando nós somos jovens, a nossa juventude, né, e ultimamente eu tenho falado muito sobre juventude, eu tenho falado muito desses períodos, né? Quando nós somos jovens, nós não temos a paciência de esperar, né? E semana passada eu falei um pouco sobre processo também. E nós queremos que as recompensas elas venham de imediato em nossas vidas. Então nós começamos a trabalhar, nós logo já queremos ficar ricos, nós começamos a namorar, nós já queremos casar, nós montamos um negócio, nós já queremos que venha resultado, nós começamos a aprender as coisas do reino, e já queremos compartilhar, como se já conhecêssemos há muito tempo isso, e às vezes tudo isso gera frustração em nós. Porque nós acreditamos que isso viria de uma forma rápida, mas na verdade isso vem com um processo e com o tempo em nossas vidas. E essas recompensas, as verdadeiras recompensas, os verdadeiros resultados, ele vem depois de um longo tempo de preparo. Ele não vem assim instantaneamente. E nós sabemos que uma boa refeição, uma boa comida, ela é saborosa, ela é realmente boa quando ela tem um tempo de preparo. Quando nós tentamos fazer alguma coisa rápida demais ali, né, nós sabemos que ele perde o sabor, ela não fica com aquela qualidade, porque nós não demos aquele tempo necessário, nós não deixamos o tempero penetrar o suficiente ali, porque nós temos a necessidade, nós queremos que algo aconteça rapidamente. Quando nós olhamos um casamento, um pastor ou um padre, ele pode realizar um casamento em torno de 30 minutos. Em 30 minutos o padre ou o pastor pode dizer assim: olha, eu os declaro marido e mulher e vocês já estão casados. Mas isso não quer dizer que esse casamento
ele é bom, ou ele será bom. O que vai dizer se esse casamento é bom ou será bom é o tempo. Só o tempo vai dizer realmente, só o tempo vai preparar vocês, só o tempo vai preparar essas duas pessoas para tudo que elas vão enfrentar, para tudo que elas vão ter que renunciar. Então o tempo, ele é essencial em tudo, ele é essencial em todas as áreas de nossas vidas. E talvez, como eu falei aqui, a questão do processo, que acredito que todos nós, ainda mais nos tempos de hoje, nós queremos ficar ricos rapidamente, nós queremos empreender, nós queremos fazer investimentos, nós fazemos cursos de finanças, cursos para aplicar o nosso dinheiro, e nós queremos fazer tantas coisas para poder ficar rico e ganhar dinheiro rapidamente. Mas eu vejo que uma forma de ficar rico rapidamente, nós sabemos disso, e às vezes a gente até comenta e brinca sobre isso, é jogando na loteria, Uma forma de você ficar instantaneamente, rapidamente rico, é quando você joga numa loteria e você consegue acertar os números e ganhar o seu prêmio. Mas ganhar dinheiro rapidamente, ganhar na loteria, não quer dizer que você vai conseguir manter esse dinheiro. Porque nós sabemos que quando você tem dinheiro, quando você tem responsabilidade, aqui eu vou focar aqui na questão do dinheiro mesmo, ao qual estou falando, para que você consiga manter esse dinheiro, você precisa saber fazer os investimentos, você precisa saber a questão da onde que esse dinheiro de que forma que esse dinheiro ele pode ser mais rentável, de que forma que esse dinheiro ele pode ser mais valorizado, porque também nós sabemos que muitas das pessoas que ganham em loteria, assim, recebem o dinheiro facilmente, rapidamente, logo elas perdem tudo. A gente vê pessoas em programas de televisões que ganham os prêmios e logo elas perdem tudo, gastam tudo o que têm, porque elas não sabem administrar, porque o dinheiro veio de uma forma tão rápida para ela, que ela não teve tempo de se preparar para trabalhar com aquele dinheiro que ela ganhou. E Deus nos lembra que o crescimento e as conquistas mais significativas em nossas vidas são frutos de perseverança e de um processo. O que eu quis dizer aqui, comparado com a loteria, é que tudo aquilo que vem rápido, tudo aquilo que vem de forma instantânea, ele vai embora da mesma forma, porque não há um preparo, não há uma estrutura, não há uma formação. Em Eclesiastes 3, versos do 1 ao 3, eu vou ler aqui na versão King James aqui, e diz assim: para tudo há uma estação, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que plantou, tempo para matar e tempo para curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Então nós estamos vendo que tudo existe um tempo. Deus está falando conosco que o tempo ele é fundamental. O tempo é tudo. Grave isso, coloque isso na tua cabeça, no seu coração. O tempo ele é tudo para nós. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta: você sabe identificar o momento de plantar e o momento de colher na sua vida? Tenho certeza que muitos de nós nunca paramos para pensar qual é o tempo, em que tempo que nós estamos fazendo, qual é o tempo que nós estamos plantando, quando eu vou plantar ou quando eu vou colher. Mas eu já quero trazer essa reflexão sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que possamos começar a pensar sobre o que nós estamos plantando e sobre aquilo que nós estamos colhendo. E em algumas das minhas ministrações, eu trouxe a vocês, mencionei que em nossas vidas existem momentos, existem fases, existem pessoas, existem processos que nós precisamos deixar para trás,
que nós não podemos carregar conosco, mas nós precisamos eliminar. É como se Deus dissesse para nós: olha, você está começando uma nova fase, olha, você está indo para um novo tempo, e nesse novo tempo que você está indo, para isso que você está vivendo, para essa preparação que você está vivendo, você precisa deixar algumas coisas para trás, você precisa estar liberto dessas suas amarras. E nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão do nosso passado, do velho homem, das velhas atitudes, para viver o tempo novo que Deus tem para as nossas vidas. Não tem como nós nos mantermos como éramos antes. O Jonathan trouxe uma palavra aqui, de abertura, que fala sobre essa mudança, sobre essa transformação de mente. Deus nos orienta a nos libertar do passado. Deus nos orienta a deixar o passado, mas o grande problema é que muitos de nós queremos ainda viver no passado. Parece que ainda há coisas em nossas raízes, parece que há coisas ainda que estão lá em nossas raízes, embora nós estamos nessa transição, buscando esse novo tempo, mas há algo em nossas raízes que ainda nos remete ao velho homem, ou à velha mulher. E para avançar para o rumo que o Senhor tem preparado para nós, é impossível avançar, tendo as raízes ainda fincadas no velho homem, nos velhos processos. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha o que a palavra está dizendo para nós. Aqui fala do velho homem, do novo homem, daquele que não conhecia a palavra, e desse novo homem que conhece a Cristo, que conhece a palavra, e ele é transformado. Ele começa a viver esse novo tempo na vida dele, ele começa a viver essa transformação, e ele não volta mais. Ele não pode voltar mais, ou não deveria voltar mais, às velhas atitudes e às velhas práticas. Para pensar se ao longo dos anos da sua vida, se nós continuamos o nosso falar do mesmo jeito que nos últimos anos, sem uma transformação, sem uma mudança significativa, mas as mesmas atitudes, o mesmo linguajar, o mesmo comportamento. Eu quero dizer para você, que se não houve essa mudança, se você sente que isso não aconteceu, e ao visualizar isso, muito provável que ainda, que você esteja numa disfunção espiritual. Embora você seja crente, embora eu seja cristão, embora eu frequente uma igreja, embora eu seja um religioso, mas se a transformação não aconteceu na minha vida, se a mudança, se a mentalidade, ela não passou, esse processo não passou, eu não fui transformado, eu não fui mudado, eu ainda tenho as velhas práticas, o velho linguajar, o velho homem, a situação ainda está travada. E isso manterá a minha vida e a sua vida na dimensão a qual nós estamos. Deus trabalha com dimensões, Deus trabalha com processos, Deus trabalha com elevarmos para processos. E se nós estamos ainda no passado, vivendo o velho, ainda, você não vai conseguir ir para o novo. Você não vai conseguir fazer essa transição. E esse processo, e essas velhas atitudes, e essas raízes aí do passado, ela vai atrasar a sua próxima temporada de colheita. Quantos querem colher? Nós plantamos no trabalho, nós plantamos na família, nós plantamos na igreja, nós plantamos em várias áreas de nossas vidas. Nós queremos ver o resultado, nós queremos ver as coisas acontecerem em nossas vidas. Mas o velho eu, as velhas práticas, elas vão nos impedir de avançar para esse tempo que o Senhor tem para nós.
Para essa próxima temporada, ao chegar no tempo da colheita, nós não vamos conseguir colher, porque ainda nós estamos enraizados lá no passado. Nós estamos ainda com as velhas atitudes. E tudo é tempo. Tudo é tempo e processo. Tempo e processo. Tempo e processo. Existe um tempo para uma mãe dar à luz. Existe o tempo para a gente preparar um bolo. Se você passar do ponto ali, o bolo vai ficar ressecado, né? Existe tempo para um jogador de futebol. Existe tempo para tocar uma música. Existe tempo. Para tudo existe tempo. Na criação, quando Deus formou todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, do plano do Senhor, desde quando Ele fez o homem, fez a mulher, até os dias de hoje, o que houve? Tempo, processos, transições, mudanças, fases, ciclos, colheitas, e tudo isso foi tempo. E eu quero que você visualize comigo. Esta mensagem, ela começa ali, o começo dessa mensagem, desse texto que nós lemos aqui essa noite, ela começa ali no subsolo. Ela começa quando o homem, o Senhor, os seus servos, o Senhor, Ele planta a semente ali, né? E a mensagem, ela começa quando Ele faz a plantação e começa ali nas suas raízes. Eu quero que você tente imaginar comigo essas raízes. Imagine o plantio e essas raízes ali embaixo, elas crescendo. Nós sabemos que quando nós plantamos, né, primeiro as raízes elas crescem ali para baixo, para depois ela poder subir. Não é o oposto, mas primeiro ela vai ali para baixo, e ali ela começa a se alastrar embaixo ali. E independente do que nós plantamos, independente do que vem a subir da semente que nós plantamos, as raízes se entrelaçam ali no subsolo. Tudo que você plantar, o que esse homem plantou, a palavra fala que ele implantou ali a boa semente, o trigo, e ele começou a crescer ali, né? E ele começa a ter contato com as outras raízes. E se o trigo, ele começa a crescer ali, as suas raízes começam a se propagar ali, o joio também começa a crescer junto e a se propagar junto. Eles foram plantados no mesmo espaço, e suas raízes, elas estão assim, ó. O joio, a boa semente e a má semente, elas começaram a crescer junto, nesse solo que foi plantados. E eu quero trazer 5 pontos desse texto que me chamam a atenção. 5 pontos que me despertou. Mas antes disso, de entrar nesse primeiro ponto, eu gostaria de fazer você pensar. Eu quero que você comece a pensar como que esse texto, essa palavra, ela pode ser aplicada na sua vida, na minha vida. Então eu quero que você pense nisso. Porque toda ministração que é trazida aqui em cima, ela tem que ser gerada em nós, ela tem que ser como que essa palavra vai ser aplicada na minha vida, Senhor. Nós não podemos sair daqui sem ter uma aplicação, sem ter um entendimento, sem ter a percepção, sem ter a inteligência de trazer aquilo e aplicar em nossas vidas. Então, como essa palavra se aplica? Eu quero que você também pense comigo e tente entender o que Deus está querendo dizer, o que Deus está querendo falar. Para onde Deus está querendo apontar? O que Ele está querendo me direcionar? E nesse texto que lemos, o homem semeou boas sementes. Boas sementes. Mas quando eles dormiram, o inimigo veio e semeou as ervas daninhas. Ele semeou o joio, ele semeou ali o mal. E quando a gente lê esse texto aqui, eu lembro que em diversas pregações eu já ouvi, e muito provável preguei sobre isso, eu falei sobre a questão do dormir. Mas nós não podemos dormir, porque se nós dormirmos, o inimigo vem e vai semear em nossa terra.
Aonde nós plantamos boa semente, ele vai semear ali e vai crescer junto. Mas a pergunta que eu lhe faço, e a pergunta que me fez essa tarde é possível não dormir? É possível nos mantermos acordados o tempo todo? É possível mantermos ligados o tempo todo? Não é possível. Cedo ou tarde, em um momento, nós iremos dormir. Nós nos esforçaremos, nós tentaremos manter o foco, nós tentaremos não deixar ele chegar perto de nós, mas não vai ter jeito. Cedo ou tarde nós iremos dormir, porque isso tem a ver com o nosso cansaço. Isso tem a ver com o descansar, e o nosso organismo precisa disso. E eles acordaram, e no dia seguinte não conseguiram perceber o que foi plantado, não perceberam que houve uma mudança no solo. Então eles descansaram, e no dia seguinte estava tudo certo, porque eles não tinham acesso, no dia seguinte eles não conseguiram visualizar o que tinha, se alguém tinha passado ali. O que eles sabiam é que o Senhor tinha lançado boa semente naquela terra, e eles estavam esperando vir a boa colheita daquelas sementes boas que foram lançadas. Mas ao dormir, o inimigo foi e lançou essas más sementes, e eles não conseguiram perceber. E é interessante que só foram perceber com o passar do tempo. Tempo depois, ali as sementes começaram a crescer juntas, e elas começaram ali assim a se entrelaçar uma na outra, e tempos depois eles perceberam que algo ruim estava crescendo junto com o que era bom. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você essa noite, e eu quero trazer para nós essa noite, é que o plantio do bem não nos isenta da presença do mal. Nós precisamos entender que o plantio do bem, ele não vai nos isentar da presença do mal. E nós queremos que isso, nós queríamos que isso fosse o contrário. Ah, não, eu estou indo na igreja e vai dar tudo certo. Olha, eu me converti e nada vai acontecer de ruim. Agora é tudo maravilha e tudo mais. Mas isso não é verdade. A verdade é que mesmo a gente estando numa mudança de vida, mesmo a gente buscando um novo caminho, mesmo nós sendo exercendo, plantando uma boa semente, o mal ele vai crescer ali perto. E esse texto ele traz e deixa claro isso para nós. Ele vai crescer ali perto, e nós não vamos perceber. Quando olharmos, ele já vai estar crescido, ele já vai estar do nosso lado, ali. E não podemos ser ingênuos de pensar que isso não vai acontecer, que só porque eu faço bem, só porque eu faço parte do louvor, só porque eu sou pastor, só porque eu me converti agora. Lógico que Deus vai te guardar, meu irmão e minha irmã. Lógico que Deus, como eu preguei semana passada, Deus vai te dar força, Deus vai te fortalecer para você suportar tudo o que virá, mas isso virá. Isso virá, e você tem que estar pronto e sabendo que o mal vai vir, vai estar junto, vai crescer junto ali, mas você vai estar firme e pronto para identificá-lo e para lutar contra ele. Então, fazendo a obra, servindo a Deus, não impede de Satanás fazer as suas investidas em nossas vidas, tentar tirar o nosso foco. Só porque Deus permite que o trigo seja plantado, não significa que o joio será restrito, não vai crescer, não vai vir. Ele vai vir, ele vai crescer no meio, ele vai estar no meio do trabalho, da família, da igreja, na rua, na amizade. O joio vai vir junto, ele vai estar ali. E o reino de Deus é assim, e precisamos aprender a produzir em meio às ervas daninhas. Nós precisamos aprender a produzir em meio às dificuldades. Nós precisamos aprender a produzir em meio
tribulações. Nós precisamos aprender a produzir em cima de qualquer coisa. Mesmo que tenha qualquer investida, nós não podemos ficar esperando as ervas daninhas serem arrancadas, o joio ser arrancado, esperando que eles desapareçam, antes de produzir o nosso trigo. Então nós precisamos estar atentos, e a semente que nós plantamos, e as ervas daninhas crescendo junto, o joio crescendo junto, ali, no mesmo tempo, mas eu não posso arrancá-los, antes de produzir o nosso trigo, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E o trigo e a semente boa é um ministério, é aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, o seu ministério na família, o seu ministério na igreja, o seu ministério no trabalho, o seu ministério onde for. Essas são as boas sementes. O trigo, ele não nasce por si só, nós plantamos ele. Pode ter chuva, pode ter sol, mas ele por si só ele não cresce se ele não for plantado. E a boa semente aqui, o Senhor foi lá e plantou a boa semente, e é isso que nós fazemos, nós plantamos a boa semente. Nós temos que ser intencionais em plantar a boa semente, sim. O nosso coração tem que estar limpo para plantar a boa semente, sim. Nós temos que ter essa intenção para plantar e ver o resultado. Seja construir a nossa família, seja construir uma empresa, seja construir e crescer no ministério, seja onde for, mas nós precisamos ser intencionais e lançar a semente e esperar que ela venha a ter o crescimento. Só que, como eu disse, junto com ela vem as ervas daninhas. Elas vão crescer junto, para tentar te paralisar, para tentar tirar a tua paz. Mas você tem que ser intencional. Você não pode parar, nós não podemos parar. Então nós temos que nos fazer uma outra pergunta. Nós temos sido intencionais ao plantar aquilo que o Senhor colocou em nossa mão? Nós temos sido intencionais em frutificar aquilo que o Senhor nos deu? Ou nós estamos preocupados? Ou nós estamos retardando o tempo? Ou nós estamos paralisando? Porque o joio está crescendo junto. E quando o joio cresce junto, eu paro. Então nós precisamos plantar, fazer o plantio e saber que isso não vai nos isentar de sermos investidos pelo mal, que Satanás não deixará de nos tentar. O segundo ponto que eu tiro dessa ministração é: sempre que houver potencial para a colheita, o inimigo gerará dificuldades. Sempre que houver um potencial na sua vida, sempre que Satanás vê que algo vai acontecer, eu disse semana passada, falei sobre isso também, nós teremos dificuldades, porque Satanás ele vai tentar nos paralisar. Sempre que houver potencial, o inimigo tentará, Satanás tentará marcar você. Ele olha para mim e olha para você, ele começa a ver o despertar de Deus em nossas vidas, ele começa a ver os pequenos frutos, os pequenos resultados em nossas vidas, e quando ele vê isso, ele marca, e ele sempre tentará, ele sempre irá trazer as dificuldades, para tentar nos fazer desistir. E Satanás, ele não planta o joio, a erva daninha, antes do trigo. Primeiro existe uma sequência, primeiro vem o trigo é plantado, as coisas boas é plantada, uma transformação começa a acontecer, um encontro com Deus começa a acontecer, você começa a caminhar na fé, você começa a desenvolver na fé, você começa a cumprir o teu chamado, as coisas começam a fluir, a semente começa a se enraizar, e Satanás ele vem e planta a semente dele logo em seguida. Ele coloca ali do lado. Deus sabe, e Satanás
sabe que Deus quer nos abençoar e que Deus vai nos abençoar. Satanás sabe que Deus tem propósito para a nossa vida, que Ele tem plano, que você tem potencial, que se você se entregar por inteiro nas mãos do Senhor, se você entender todo o processo que está acontecendo na sua vida, esse tempo de mudança, você será uma testemunha poderosa do Senhor nessa terra. E muitas pessoas que estão presas, muitas pessoas que estão oprimidas, muitas pessoas que estão escravas, elas serão libertas através de você. E Satanás sabe do teu potencial, e Satanás sabe do teu histórico, e por isso que ele tenta nos marcar. Por isso que ele vem, onde está plantada a boa semente, ele coloca o joio ali, junto ali, para dizer, ó, eu estou aqui também, eu estou aqui do lado também. E é interessante que todos nós temos um passado. Acredito que muitos de nós aqui não nasceu no berço cristão, mas nós temos um passado. E o que nós sofremos no nosso passado? E o que nós sofremos quando nós éramos crianças? Quantas dificuldades nós passamos? Muitos de nós sofremos traumas em nossas infâncias. E às vezes nós nos pegamos nos pensando dos traumas que nós sofremos. Nós lembramos lá atrás o que passou, como foi, o que aconteceu. E há diversos traumas, abusos, muitas coisas. E isso ficou marcado em nós, e isso ficou cravado em nós, e às vezes a gente lembra lá atrás e fala, mas meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu tio fez isso, o fulano fez isso, o Beltrano fez isso, e nós começamos a lembrar disso, do nosso passado, e às vezes nós também justificamos o não resultado hoje em nossas vidas pelo nosso passado. Nós olhamos para trás e dizemos, mas eu sofri isso, mas meu pai era assim, mas minha mãe era assim, mas o casamento deles era assim. E nós trazemos isso para nossas vidas, como se fosse algo, um conforto. E sabe o que eu mais vejo hoje em nossas vidas hoje? A maioria de nós buscamos, quando as coisas são desagradáveis, nós procuramos achar situações, palavras, ou arrumar um jeito de deixar as coisas confortáveis, porque deixar as coisas desconfortáveis nós não queremos deixar, mas nós tentamos usar de alguma forma para tentar deixar as coisas mais bonitas, porque a coisa é feia, mas eu vou deixar um pouquinho mais bonita, para não ficar tão desconfortável assim, nós buscamos esse jeitinho, então tudo que nós passamos na nossa vida, o que passou, Satanás, ele sabia que ele precisava marcar você, e muitas dessas dificuldades que você passou, muitos desses processos que você passou, muitos desses processos que eu passei, foi Satanás tentando nos marcar, ele queria nos marcar, deixar uma marca, para dizer assim, olha, isso aconteceu lá no passado, você sofreu isso, você não vai vencer, você é derrotado, não tem como você pregar sobre isso, não tem como você falar sobre isso, não tem como você ser feliz no casamento, você não tem como ser feliz, viver bem com o seu filho, porque você nunca viveu bem com sua mãe, como que você vai viver bem com o seu filho? E Satanás vem trazendo essas acusações para nós, e tudo isso foi marca que ele fez no nosso passado, quando nós surgimos, quando nós estávamos crescendo, quando nós estávamos sendo gerados, Satanás, ele começou a trabalhar nas nossas raízes, irmãos. Muitos de nós que estamos aqui, como eu disse, não tiveram o privilégio de crescer num berço cristão. Se até os nossos filhos que crescem num berço cristão, o inimigo não deixa de investir na vida deles, não deixam de criar situações da vida deles, imagine para nós, que não crescemos neste meio. E Satanás, de quando nós nascemos, ele veio semeando ali, mexendo em nossas raízes, trabalhando em nossas raízes, para implantar o quê? Para implantar o processo dele, para implantar a mentalidade dele. Lá atrás eu estou falando, eu não estou falando de agora, irmão, eu estou falando lá de trás. Hoje você é salvo, graças a Deus, redimido pelo sangue de Jesus.
Hoje você está aqui, mas isso não nos impediu lá atrás de Satanás lançar ali as suas tentativas, né? E tudo isso que Satanás fez em nossas vidas, é para que quando chegasse nos dias de hoje, quando chegássemos hoje diante de um processo de restauração, de um processo de transformação, de um processo de crescimento, de um processo de colheita, tudo que isso foi implantado lá atrás, era para que quando nós chegássemos aqui, nós não viéssemos a lutar com ele. É por isso que muitos de nós não sentimos vontade de vir à igreja, é por isso que muitos de nós não sentimos vontade de orar, é por isso que muitos de nós não sentimos vontade de ouvir a palavra, porque nós vivemos lá o nosso passado, e muitas coisas nos incomodam, muitas coisas ainda nós não queremos abrir mão de algumas coisas ainda, e aí nós lutamos nós deixamos de lutar, na verdade, contra Satanás, ou lutamos e resistimos aquilo que Deus está tentando fazer em nossas vidas. Por quê? Porque nós temos ainda um pouco da raiz lá, que foi semeada no nosso meio. Elas estão lá. Elas estão lá. O trigo está crescendo, mas o joio está ali junto. Naquele lado a lado, ali. E Satanás, ele influenciou o começo, a nossa estrutura cedo, ele foi cedo influenciado, muitos de nós, porque ele sabia do futuro que o Senhor tem para as nossas vidas, ele sabia de onde o Senhor estava nos levando, e que se ele não investisse cedo, quando chegasse nos dias de hoje, seria tarde demais para ele. Se ele não trabalhasse, chegando os dias de hoje, ele não teria mais condições de trabalhar. E da mesma forma que o trigo, ele foi implantado intencionalmente, como eu disse aqui, as nossas boas sementes nós plantamos intencionalmente aqui, né? E plantamos com intensidade, o joio também é semeado com intensidade em nossa vida. Ele não dá folga, o inimigo não dá folga para nós. Ele não espera, ele não dá descanso, ele não dá paz. O tempo todo ele está tentando também com a mesma intensidade e em muitas vezes até mais intenso do que nós mesmos. Porque a boa semente nós plantamos, mas a má semente vem dele, e ele coloca, e nós pegamos e falamos aqui, opa, põe aqui nessa terra, cresce aqui junto. E as duas sementes, elas são lançadas com intensidade. Eu estou na igreja, eu sou convertido há muito tempo, eu faço parte da igreja, e está tudo certo. Não está, irmãos, esse é o nosso grande erro. Como eu disse lá atrás, tempo atrás, o grande erro da igreja foi achar que estava tudo bem, que está tudo maravilha, que só dizer que eu sou cristão e está tudo certo, mas eu esqueci das minhas atividades, eu esqueci do meu relacionamento, eu esqueci da minha busca, eu deixei isso. E a pergunta que eu faço é: como tem sido o comportamento mediante as investidas de Satanás sobre sua vida? Como tem sido? Você tem resistido? A semente, o joio, a má semente que ele tenta plantar, que ele vai ali perto da sua terra e começa a cavucar, a afofar a terra para lançar a semente. Como que nós temos resistido isso? Com que estrutura? Porque a estrutura para resistir isso é palavra e oração. Palavra e oração, adoração, quebrantamento. É isso que nós temos que viver e ter para conseguir resistir às investidas de Satanás. E se nós não estamos com oração, se nós não estamos com palavra,
a semente vai ser lançada, e eu e você, muitas vezes, nós mesmos plantaremos essa semente na nossa própria terra, e veremos o resultado dela crescer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então as sementes, elas são plantadas juntas, elas são lançadas juntas, intencionalmente, as duas são lançadas juntas. E o terceiro ponto aqui, que eu tirei dessa ministração, é que a corrupção e a destruição são coisas diferentes. A corrupção e a destruição são coisas diferentes. O inimigo não pode destruir você, o inimigo não pode destruir o trigo, ele não pode, e tudo que ele pode fazer é corromper o ambiente aonde o trigo está sendo plantado. Satanás, ele não pode, mas o que ele faz? O Senhor guarda você, mas ele tem a liberdade de plantar as suas sementes, de lançar ali as suas sementes em volta, e essas sementes, ela contamina ali o meio, e era isso que estava acontecendo, quando plantou as boas sementes, e quando ele dormiu, tempo depois, viu que começou a crescer outras coisas junto, ali. Então Satanás, ele não pode nos destruir, mas o que ele pode é contaminar o nosso ambiente, o ambiente onde o trigo foi plantado. Ele não pode impedir, Satanás não pode impedir de você crescer, de você subir, de você apontar. Ele não pode impedir o teu ministério, ele não pode impedir o teu chamado, ele não pode impedir a promessa do Senhor para a sua vida. Ele não pode fazer isso. O que Satanás só quer fazer é dificultar as coisas para você e para mim. Ele não quer que você aponte, ele não quer que você cresça, ele não quer que as promessas se cumpram na sua vida, ele só quer dificultar as coisas. E quando ele dificulta as coisas para nós, a intenção dele é nos corromper. E quando Satanás, ele nos corrompe, quando nós nos entregamos, quando nós queremos saímos do espiritual, quando nós saímos da dimensão, quando nós deixamos de ver as coisas pelo Espírito de Deus, quando nós deixamos de ver as coisas espirituais, aí nós já estamos corrompidos. Quando nós começamos a pensar o que vou fazer, como que vai ser, quando nós deixamos de colocar diante do Senhor em oração, quando nós deixamos de colocar os propósitos diante do Senhor, as situações diante do Senhor, nós já fomos corrompidos. E aí vem a destruição, porque a destruição vem porque eu me deixei, eu me autodestruo, porque eu fui contaminado, e ali eu começo a dar legalidade, eu começo a ser influenciado por Satanás, e aí eu dou essa liberdade, e eu começo a destruir minha própria vida. Ele não pode matar o que Deus tem para nós, ele não pode matar o nosso futuro, ele não pode matar o que Deus ordenou. Satanás não pode nem nos amaldiçoar, ele não pode nos amaldiçoar, não pode. Se você e eu fomos abençoados em nossa raiz, a boa semente, vocês que estão aqui, meus irmãos, vocês são boas sementes, e é por isso que vocês estão ouvindo essa palavra. Vocês são boas sementes. E se você foi abençoado na sua raiz, sendo essa boa semente, os seus frutos também serão abençoados. Todos nós seremos abençoados. Você é abençoado. Repita comigo: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Nós somos abençoados. Olha o que diz em Jeremias 1, versículo 5:
Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e designei profetas às nações. O Senhor nos escolheu antes. Você foi abençoado antes de chegar nas mãos dos seus pais, aos braços dos seus pais. Você foi abençoado antes de chegar a este mundo. Você foi abençoado antes de ser batizado. Você foi abençoado antes de se converter. Você foi abençoado. A boa semente está em mim e está em você. Nós carregamos essa boa semente. Ela está plantada neste lugar. Mas os homens perceberam que o joio cresceu junto, eles estavam junto no crescimento com o trigo. E eles vão juntos ali ao Senhor, vão até o teu Senhor, o Senhor da plantação, e pergunta: o que é isso? E o Senhor diz: um inimigo fez isso. E eles disseram: devemos arrancar eles, devemos arrancar já esse mal. Ele diz: não, as raízes estão entrelaçadas, e se você arrancar o joio, você também matará o trigo. Se você arrancar o joio, você também matará o trigo. Satanás tenta nos fazer resolver as coisas por conta própria, mas o Espírito Santo nos diz: deixe isso em paz. Quantas vezes nós vemos as coisas acontecerem, e como eu disse aqui desde o começo, a boa semente está aqui, plantada. Satanás vem e lança má semente, e elas começam a crescer junto, e essa semente má começa a incomodar, essa semente má começa a influenciar, essa semente má ela começa a encostar e a impedir, a tentar impedir ali o seu crescimento, e aí nós queremos logo, imediatamente, botar a mão e arrancar ela e dizer: pronto, resolvi o problema. Mas o Espírito Santo, ele diz: não faça isso, não faça isso. Muito provável, muitos de nós aqui estamos em batalhas, em guerras, porque isso é constante em nossas vidas, e o sistema que foi implantado em nós, quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não conhecíamos a palavra, o sistema que foi implantado em nossas raízes, ele tenta nos convencer que precisamos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: não faça nada, deixe ele crescer, porque no tempo certo eu vou fazer, no tempo certo eu vou mover, no tempo certo eu vou arrancar. Então nós precisamos entender que a peleja, em meio às dificuldades que nós enfrentamos, essa batalha, ela não é nossa, mas ela é do Senhor. Então, se você está enfrentando alguma luta, se você está enfrentando alguma perseguição, se você está enfrentando alguma dificuldade, seja em qual área for da sua vida, entenda que Deus que luta por você. Entenda que você tem que descansar no Senhor. Seja saúde, seja financeiro, seja o que for que esteja acontecendo, o Senhor luta por você. É Ele que vai fazer. Então precisamos entender que a peleja não é nossa. Quarto, o melhor é esperar. O quarto ponto, o melhor é esperar. O Senhor disse: deixe isso em paz, porque se você tentar alguma coisa, você poderá piorar as coisas. O joio foi plantado, e ela está em várias áreas de nossas vidas. Nós não queremos, eu sei disso. Pastor, eu tenho orado, sim. Pastor, eu tenho buscado, sim. Mas às vezes nós dormimos. E se nós tentarmos arrancar, vai piorar. É como se o Senhor estivesse dizendo: isso é uma armação. Ele não pode matar o trigo. É como se aquilo que foi semeado, é como se essas dificuldades, é como se essas investidas de Satanás fosse algo para fazer, ela é algo para você desistir,
para você ir com o seu braço e com a sua própria força e tentar resolver, ou para você tentar dizer, chega, eu não aguento mais, eu não quero mais isso para mim, porque a luta continua, eu me converti, eu transformei minha vida, eu me batizei, eu comecei a ir na igreja, eu comecei a orar, eu comecei a buscar o Senhor, mas é tanta luta, é tanta luta, é tanta luta, é tanta tribulação, e um se levanta e o outro se levanta, e as finanças estão complicadas, as coisas estão complicadas, chega, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu vou parar com isso, eu vou voltar a ser o que eu era antes, aquela pessoa que ficava dentro da minha casa sozinha, com os meus pensamentos, do meu jeito, porque se é para viver isso, se é para ser da mesma forma, eu prefiro ficar do jeito que eu era antes. Então o joio foi plantado para induzi-lo à impaciência, a uma precipitação. A boa semente foi plantada na sua vida, ela está crescendo, ela vai dar fruto, ela vai frutificar, mas o joio implantado, a má semente implantada, ela é para trazer para você impaciência, para te incomodar, para te tirar a paz. E aí nós sentimos que o tempo está passando, que as coisas estão passando, e nós estamos ficando sem tempo, e eu preciso fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, e aí nós queremos achar uma saída. Qual é a saída? Eu vou procurar uma saída, eu tenho que fazer alguma coisa, para onde que eu vou? Esquecemos que a nossa saída é aos pés do Senhor. Esquecemos que nós somos aqueles que quando a coisa está ruim, nós vamos para o pé do Pai e dizemos a Ele, Senhor, aqui estão as dificuldades, aqui estão os levantes do inimigo, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor. Mas a impaciência, aquilo que eu falei no começo, a vontade de querer as coisas às pressas, de querer ver o resultado às pressas, nos faz tomar essas decisões precipitadas, porque nós achamos que estamos sem tempo. Precisamos entender que agora, na nossa fé, a nossa fé ela se expressa agora através da oração e do nosso silêncio. A nossa fé, ela não se expressa mais como era no passado, em cima do barulho, em cima da falação, em cima da briga, em cima da contenda, mas a nossa fé, ela se expressa ali na nossa oração, no nosso joelho no chão, no silêncio, esperando Deus tomar a frente, esperando Deus trazer a resposta. E eu sei que é difícil esperar Deus trazer a resposta, eu sei que é muito difícil esperar Deus trazer o resultado, eu sei que é muito difícil esperar Deus mudar a situação, mas isso não pode gerar em nós o desejo, não pode gerar em mim e você uma precipitação de queremos fazer as coisas por nossas próprias forças e perdemos aquilo que o Senhor está construindo. E toda vez que eu vou com as minhas forças, eu perco aquilo que o Senhor está construindo. Entende o que eu quero dizer para vocês? Deus está transformando, Deus está fazendo, a boa semente está aí no seu coração, crescendo a cada dia, cada dia, cada dia. A semente mais difícil de nós plantarmos é a semente do tempo, porque quando plantamos ela, não temos mais o tempo de volta. Quando nós investimos dinheiro, fazemos algumas coisas assim, nós recebemos, Eu invisto o dinheiro ali, espero um tempo, e aí o dinheiro vem com juros, e aí nós ficamos, felizes, olha que legal, que maravilha, recebi o meu dinheiro com juros. Mas quando nós implantamos tempo e paciência num processo, quando nós implantamos tempo e paciência numa luta, quando nós plantamos tempo e paciência numa enfermidade, ali, o tempo vai passando e nós olhamos, o tempo está passando, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais ficar aqui. E aí quando a gente olha, o tempo foi passando, e ele não volta mais, porque ele se foi. E esse processo é difícil para nós. Espera, a boa semente está aí. Confia,
Confia. Esperar é algo que consome. Nós temos um senso de urgência, como eu disse, e que muitas vezes nos atrapalha. O senso de urgência nos atrapalha. E o Espírito Santo nos faz querer, né? E Satanás, ele tenta nos fazer querer resolver do nosso próprio jeito. Mas o Espírito Santo diz: espera. Isaías 40, versículo 31 diz assim: mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A paciência, esperar no Senhor. Não queira acelerar os processos, não queira acelerar as coisas, espere. Deus está falando para você, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Alguém veio aqui essa noite e Deus está falando para você assim: meu irmão, minha irmã, espera, tenha paciência. A minha boa semente foi plantada. Eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, mas está chegando o tempo da colheita. Tenha paciência. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor está dizendo: deixe isso em paz, acalma o teu coração. Deus está dizendo: calma que eu estou vendo, calma que eu vou entrar com providência, calma que ainda não chegou o tempo, mas está chegando o tempo certo, está chegando a hora certa. Porque se você tentar fazer alguma coisa agora, se você tentar tomar uma decisão agora, se você tentar fazer alguma coisa, muito provável você perderá toda a sua colheita. Olha o tempo que você tem caminhado, olha o tempo que nós estamos caminhando, olha o tempo do teu chamado, olha o investimento que o Senhor fez em nossas vidas, olha todo o processo que você passou a chegar até aqui, e você está no processo, e nós estamos nesse processo de mudança, de transformação, de restauração, para viver e para desfrutar e para ter essa colheita que o Senhor tem para nós. Mas se você arrancar o joio, você vai perder toda a sua colheita. O quinto e último, e o ministério de louvor pode subir. A colheita não pode ser superada pela necessidade da angústia. Ela não pode ser superada. Às vezes nós estamos tão angustiados, às vezes nós estamos tão inquietos, nós estamos tão incomodados, nós estamos tão tristes, nós estamos tão chateados, nós estamos tão incomodados, nós estamos tão doloridos, nós estamos tão feridos, nós estamos querendo resolver a situação, nós não aguentamos mais, aquilo tem consumido as nossas vidas, aquilo tem consumido o nosso tempo, e nós queremos e essa impaciência. Mas fique tranquilo, a sua colheita virá. Deus só está dizendo: não puxe antes do tempo. O Senhor disse: as duas sementes foram plantadas, elas estão entrelaçadas, vai haver o tempo de colheita, mas não puxe antes do tempo. Não puxe antes do tempo. Deus está dizendo para nós que nós estamos entrando numa estação de colheita. Nós como igreja estamos entrando, você meu irmão, você minha irmã, está entrando numa estação de tempo de colheita, e nós não podemos puxar, porque se nós puxarmos, os danos acontecerão na nossa colheita. Nós estamos entrando nessa estação, e por essa razão que você está tão cansado, e eu estou tão cansado, porque a colheita está aqui, está chegando, mas esse tempo, essa espera, esse processo, é como se gerasse em nós frustração, e aí o joio começa a crescer junto, e nós ficamos impacientes,
e nós já queremos arrancá-lo. Talvez você está tendo paciência por anos, se mantido forte, talvez meses. Você tem se mantido forte, mas você está ao ponto de gritar e dizer: eu não aguento mais. Quando que eu vou ter paz? Quando que eu vou ter alegria? Quando que vai acontecer esse tempo que o Senhor está falando para mim? Quando que vai chegar esse dia? Quando? Porque eu já fiz tantas coisas, eu já fiz tanto investimento, e esse tempo, e esse joio está me deixando maluco, essas sementes estão crescendo junto, estão me deixando doido. Nós estamos na próxima estação da colheita nossa, nós estamos na próxima estação, e você está aqui essa noite, há quanto tempo esperando por essa colheita? Há quanto tempo você espera por uma colheita? Há quanto tempo você plantou? Quanto tempo você investiu tempo? Há quanto tempo você tem orado? Há quanto tempo você tem chorado nas madrugadas? Há quanto tempo você tem falado com Deus pedindo resposta? Há quanto tempo você tem se doído, pedindo para o Senhor: Deus, vem ao meu favor, me ajude, Senhor, muda a minha vida, muda essa situação, muda essa história. Mas o tempo está chegando, meu irmão, o tempo da colheita, é esse tempo que o Senhor está dizendo para nós, o tempo onde que Ele vai nos permitir arrancar a boa semente e a má semente. Salmo 126, versículo 5 e 6 diz: aquele que semeia com lágrimas, com cântico de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. A colheita está diante de nós. Eu posso sentir esse tempo. Eu queria que vocês pudessem sentir aquilo que eu estou sentindo. Às vezes aqui, a gente olhando os rostinhos de vocês, nós não conseguimos entender se vocês estão captando, se aquilo que o Senhor está falando ao meu coração é aquilo que Ele está falando ao coração de vocês. E eu não quero ver vocês frustrados, mas eu quero ver vocês felizes, alegres, porque esse tempo está chegando sobre sua vida. Quantos creem, digam amém. Mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias, mesmo diante dos desafios, do joio implantado, tentando impedir o seu crescimento, impedir o crescimento do trigo, Deus nos ensina a ter paciência. Deus está nos ensinando a ter paciência. Deus está nos ensinando a confiar nele. Deus está nos ensinando a esperar nele, a estar no seu tempo, a esperar o tempo da colheita que Ele tem para nós. As melhores coisas da vida levam tempo, processo. Assim também acontece com uma colheita. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que Deus está trabalhando na sua vida, mesmo quando você está enfrentando desafios. E Deus nos abençoou, Ele abençoou você antes mesmo de nós nascermos, e a sua bênção continuará sobre nossas vidas, e ela nos acompanhará em todo o tempo. O nosso papel é sermos intencionais. O nosso papel é ter os olhos de fé. O nosso papel é ir mediante a qualquer situação. O nosso papel é ir mediante em qualquer resultado. Neste momento nós não podemos desistir. Nós não podemos tentar fazer com as nossas próprias mãos. Mas pode esperar que Ele está preparando para nós o tempo desta colheita poderosa sobre nossas vidas. Eu quero deixar uma frase para você. A fé se expressa no silêncio da espera. Confie em Deus, Ele está trabalhando.
é difícil. Às vezes, não ouvir Deus falar. Sexta-feira a gente estava aqui numa oração, e o irmão Wilson, que não veio hoje, ele disse para mim, faz 3 ou 4 semanas, que Deus não fala comigo. Deus não tem falado comigo. E aí ele compartilhou isso conosco antes da oração. E quando nós começamos a orar, quando nós começamos a falar com Deus, Deus veio e começou a falar com ele poderosamente neste lugar. E aquilo que ele estava sentindo falta, e aquilo que ele estava impaciente, a semente que ele estava plantando há tempo, há dias, orando, vindo à noite aqui, dobrando o joelho e falando, o Senhor fez um processo conosco, para chegar nessa sexta-feira, depois de muitas sextas, para derramar sobre nossas vidas, para falar aos nossos corações, e foi tremendo o que o Senhor falou aqui. Não desista das suas sementes, não desista do teu chamado, não desista daquilo que o Senhor tem para você. Deus tem promessa para você.